Nós vamos ler do capítulo 1, dos versos 13 a 23. Versos 15 e 16 para a gente começar. Foi isso que eu passei para você, Luan? 15 e 16? Foi? Coloque para a gente aqui, porque pode ser que alguém não tenha trazido a Bíblia, hein? Então a gente vai ajudar. Ó. O que é que o Paulo diz? E Paulo está falando de Jesus, tá bom? Só para a gente saber bem quem Paulo está falando. Ele é a imagem do Deus invisível, o primogênito de toda a criação, pois nele foram criadas todas as coisas, nos céus e sobre a terra, as visíveis e as invisíveis, sejam tronos, sejam soberanias, quer principados, quer potestades, tudo foi criado por meio dele e para ele. Para a gente entender a intensidade desse versículo, a gente tem que relembrar de novo. Eu digo relembrar novamente, porque eu perguntei aqui qual livro que nós estávamos lendo, só 2 pessoas tinham certeza, que era Colossenses. Então, se você não lembrava do livro do Colossenses, provavelmente você não vai lembrar da introdução que o pastor Gerson fez. Antes até da Páscoa e da nossa Assembleia, muito tempo atrás. Mas domingo passado eu dei uma relembrada nisso. Você lembra? Não lembra, você não lembrava do livro de Colossenses. Está percebendo então como de repente nós estamos assim com uma certa negligência em algumas coisas? Se eu perguntar alguns memes que estão bombando aí na internet, no WhatsApp, eu tenho certeza que vocês vão lembrar de alguns. Mas a gente está com dificuldade de lembrar da Bíblia. É uma dificuldade. Por que que isso acontece? Porque nós lutamos muito, o pecado que existe na gente não quer saber de que a gente lê a Bíblia. Não quer saber que a gente conheça a Bíblia. Por isso nós estamos aqui de novo fazendo a pergunta, qual o livro que nós estamos estudando? A gente não lembra que é Colossenses. Então, relembrando a introdução, algumas coisas da introdução. O Paulo escreveu esse livro preso em Roma. Provavelmente ele escreveu Filipenses, Efésios e Filemão junto com ele. O Epáfras foi quem levou a notícia lá para o Paulo sobre essa igreja. A igreja lá em Colossos estava sofrendo o impacto de algumas heresias. Que heresias eram essas? Misturas de elementos pagãos ao judaísmo. Crenças pagãs de crerem em seres desencarnados, de seres angelicais, de seres espirituais, misturando isso com as crenças, as práticas judaicas e as crenças cristãs. Olha que caldo que isso não estava formando naquela igreja. Se a gente prestar atenção, olha como isso é muito atual, muito atual. E essas ideias, elas traziam assim o quê? Essas pessoas começavam a ficar fascinadas pelas coisas misteriosas que existiam. A turma lá começou a acreditar em horóscopo. Estou brincando, horóscopo não existia naquela época, tá bom? Mas é como nos dias de hoje. O cara lê a Bíblia e lê o horóscopo dele. Ele estuda a carta de Paulo e faz uma... Como é que chama quando a pessoa quer alguma coisa, ela faz fugiu o termo aqui. Mas eu sei que se alguns sabem, não querem falar. Né? Mandiga, não é uma mandiga, Marcelo, é uma outra coisa. Simpatia, isso. Então, o cara estuda a Bíblia e ele faz uma simpatia lá. Perdi o negócio. Meu solonguinho, dá 3 pulinhos. E aí começa a ver essa mistura de crenças. Vocês estão entendendo? É o que está acontecendo lá na igreja de Colossos. Nos nossos dias isso não acontece, né? E o Paulo então, né, o que a gente falou domingo passado, o desafio do Paulo para que se conhecesse plenamente a vontade de Deus, para se colocar em prática, o alicerce. E hoje então nós vamos entrar nesses versos de 13 a 25. Primeiro ponto que eu quero falar com você, o perdão dos pecados. Diga para quem está do teu lado assim, Cristo perdoa o teu pecado. O Paulo, ele escreve isso para a igreja de Colosso.
essa igreja misturada em toda essa bagunça, o Paulo diz assim: pois ele, verso 13 e 14, pois ele nos resgatou do domínio das trevas e nos transportou para o reino do seu Filho amado, em quem temos a redenção, a saber, o perdão dos pecados. O Paulo, sabendo desse caldo todo que o Epáfras tinha contado para ele, o Paulo começa então do básico. Quem é que salva? Quem é que muda a vida do indivíduo? Presta atenção, meu irmão, isso é fundamental. Se a gente não tiver essa convicção, nós não vamos conseguir passar para as outras pessoas. Se a gente não tiver certeza absoluta disso, se isso não estiver dentro da gente. Se eu perguntar para você qual é o seu time, o que é que você vai responder? Ponte Pretano? Quem tem Ponte Pretano aqui? Muda para o Corinthians, Leline. Muda para o Corinthians. Por que não, Leline? A gente não muda por causa de um time de futebol. Olha a convicção que a gente tem. Ainda resta algum bugrino aqui? Tem? De vez em quando tem. À noite provavelmente vai aparecer um bugrino aqui. Mas tem São Paulino, palmeirense, corintiano. E a gente tem convicção. Por que a gente não muda? O pastor meu é corintiano, então vou mudar para o Corinthians. O outro pastor é palmeirense, então vou mudar para o Palmeiras. Por que a gente não muda de time? Por causa da convicção. A gente gosta, não gosta. E a gente, você é palmeirense? Quando alguém pergunta para a gente, de que time você é? Alguns falam assim, eu sou do Brasil, né? Então aquele que não conhece nada de futebol, então preferem não falar nada. Mas a gente tem um time. A gente tem essa convicção do time. E o Paulo, ele retoma essa questão para dar essa convicção à igreja de Colosso. Ele nos resgatou do domínio das trevas. Ele nos transportou do reino das trevas para o reino do seu Filho amado. Em quem temos o quê? A redenção dos pecados, o perdão dos pecados. O Paulo começa lembrando isso. E se eu e você hoje nós não tivermos essa convicção, irmãos, nós estamos complicados. E muito. Muito, muito, muito. Porque daí as coisas do nosso lado vão afetando, e de repente a gente está nesse caldo que a igreja de Colosso estava. Acreditava em seres angelicais, seres espirituais, seres que existem entre essa realidade física e a realidade espiritual, e que eles começam a acreditar, então, que começam a afetar a vida do ser humano. E aí mistura a crença grega e vai misturando tudo. Então, o Paulo está escrevendo e está dizendo isso. Relembrando, então, desse contexto todo, o que é que o Paulo fala? O Paulo lembra no que o povo precisa acreditar. E olha só, sabendo tudo isso, veja então a intensidade agora dos versos 16, 17 e 18. Pois, agora os 16 e 17 eu já li, mas vou repetir. Pois nele foram criadas todas as coisas nos céus e na terra. Nele quem? Nele quem? Jesus. As visíveis e as invisíveis. Sejam tronos ou soberanias, poderes ou autoridades. Todas as coisas foram criadas por Ele e para Ele. Você está entendendo, então, o que o Paulo está querendo dizer com isso? Lembrando esse contexto, desse caldo todo, dessa misturança toda. Ele é antes de todas as coisas, e nele tudo subsiste. Quem que é o foco central da fala do Paulo aqui? Jesus Cristo. Ele está revelando, Paulo está mostrando para aquela igreja que estava perdida em algumas coisas, que o foco tem que ser quem? Jesus Cristo. Olha o verso 18 agora. Ele é a cabeça do corpo, que é a igreja. É o princípio e o primogênito dentre os mortos, para que em tudo tenha a supremacia. Com essa fala do Paulo, Paulo está dizendo que tudo foi feito por Jesus, tudo foi feito para Ele. Aquela crença bagunçada lá tinha que ser mudada, as pessoas precisavam
deixar aquilo de lado. Porque quem tem a supremacia? Quem está acima de todas as coisas? Jesus Cristo. É Jesus Cristo. Por isso, meu irmão, nesse trecho aqui, o que Paulo está fazendo? Ele está revelando, mostrando quem é que manda, quem é o supremo, quem é Senhor absoluto de todas as coisas. Semana passada a gente leu um texto onde o Paulo disse que a gente tem que colocar em prática a nossa crença. Nos enchermos da sabedoria, da revelação do Espírito Santo e viver para Ele, conforme agradá-lo, conforme Ele quer. Ou seja, todos os nossos atos têm que revelar isso. Tem que revelar isso. Numa sociedade onde tudo está instantâneo. O Dan, a Rebeca, a Ruth estão passeando lá no México. Não é isso? Imediatamente, a gente vê onde eles estão. Não foi? Está lá. Ontem teve um culto na cidade de Austin. Já ouviu falar? Capital do Texas, Estados Unidos. Quem que estava lá? Reside lá? Quem estava lá? O Baruch, claro, o Baruch. Mas quem que mora lá? O Vinícius e a Priscila. Vinícius, filho do Gerson da Lucia, Priscila, esposo do Davi e o Daniel. Tudo acontece e a gente fica sabendo de tudo na hora. Aí eu vou com os amigos, seja lá onde for, eu não posto nada. Mas o meu amigo posta. A minha amiga posta. E aí, o que eu estou fazendo junto é revelado, é mostrado. Então, o Paulo, um pouquinho antes, ele disse que tudo que eu faço ou deixo de fazer tem que agradar. Tem que agradar a Deus. Então, aqui agora ele vai então reforçando isso para a igreja e vai passando isso para a igreja e vai mostrando isso para a igreja. Jesus Cristo é o próprio Deus encarnado, a revelação total e absoluta, que gera o quê? Reconciliação. Qual foi a primeira coisa que eu pedi para você falar aí para quem está do seu lado hoje? Você ainda lembra? O que foi, Grace? Deus perdoa os nossos pecados em Cristo Jesus. Isso gera o quê? Reconciliação. Verso 19 e 20, por favor. Pois foi do agrado de Deus que nele habitasse toda a plenitude, e por meio dele reconciliasse consigo todas as coisas, tanto as que estão na terra quanto as que estão no céu, estabelecendo a paz pelo seu sangue derramado na cruz. Vamos ler até o final, até o verso 23. Paulo diz assim, antes vocês, está falando para a igreja de Colossos, que nos alcança hoje. Antes vocês estavam separados de Deus, e suas mentes eram inimigos por causa do mau procedimento de vocês. Mas agora, Ele os reconciliou pelo corpo físico de Cristo, mediante a morte, para apresentá-los diante dele santos, inculpáveis e livres de qualquer acusação. Não há mais do que sermos acusados por nosso mérito, por nossa obra, de jeito nenhum, por Ele. Desde que continuem alicerçados e firmes na fé, sem se afastarem da esperança do Evangelho, que vocês ouviram e que tem sido proclamado a todos os que estão debaixo do céu. Este é o Evangelho no qual eu, Paulo, me tornei ministro. Então, aqui, meu irmão, no final desse verso 23, a gente tem esse trecho, do qual Paulo está dizendo para aquela igreja: parem de ficar acreditando nesse monte de bobagem que vocês estão acreditando. Parem com essas coisas que vocês estão inventando, misturando, esse balaio de gato que está hoje na fé e na crença de vocês.
E prestem atenção no que é verdadeiro, no que é real. E o Paulo apresenta o que é verdadeiro. Ele apresenta o que é real. Ele fala de novo de Jesus. Ele fala tudo isso que nós acabamos de ler. Você está entendendo, então, o texto aqui da carta aos Colossenses? A profundidade, a intensidade da fala do Paulo. E o maravilhoso, meu irmão, minha irmã, como isso nos alcança hoje. Quando a gente olha para a história da igreja nos nossos dias, é hora da fotinho preferida do Tiago. Aquele olhar 360. Ficou bom, Tiago? Se precisar, eu faço outra pose. Tá bom. Nós vivemos esse caldo hoje. Pegue as chamadas igrejas evangélicas. Pega todas elas. Pega todas. Ou pelo menos a maioria que você conhece. E vai reparando em algumas práticas que não tem nada a ver com a Bíblia. Eu já falei disso. Pega o seu copo e durante a ministração pela internet. Antigamente dava para pôr em cima da televisão, hoje não dá mais. Então coloca do lado da televisão. Depois dá essa água, eu vou orar por essa água. E aí essa água você dá depois para quem está... Já viram isso? Já viram? Bota uma peça de roupa, que nós vamos orar pela peça de roupa. E aí depois você coloca na pessoa, e a peça de roupa orada, ungida. E aí a gente vai acrescentando esses negócios que não são bíblicos. Pega o sal grosso, pega a flor e vai criando as coisas. Meu irmão, o que for bíblico, faça. Se você tiver dúvida, questione. Pergunte para alguém, né, mas vá procurar alguém que eventualmente tenha um tempo de vida. Não é tempo de igreja, hein? Porque às vezes tempo de igreja não quer dizer muita coisa. Né? Tem gente que está 30 anos na igreja e nunca mudou nada. Mas pergunte para o seu pastor, pergunte para os presbíteros, professores da escola dominical. Eu vi isso aqui em tal lugar, assim, não achei na Bíblia, o que você acha disso? Pergunte, questione. Compare. Nós vamos fazer aqui a semana das 7 orações, 7 não sei o que lá, e 7. A pessoa gosta de 7, 14, 21, já reparou isso? Tem algum problema em orar? De jeito nenhum. Tem algum problema em fazer jejum? Senhor, eu vou jejuar, mas eu quero que o Senhor me dê um emprego melhor. Percebe que aí é a gente querer impor uma troca para Deus? Isso é bíblico, meu irmão? Quando Jesus fala de jejum, de oração, e dá a entender uma certa necessidade de um relacionamento mais íntimo com Deus, é quando ele desce do monte da transfiguração, e lá embaixo eles encontram um pai que levou um filho para Jesus, pediu para os apóstolos que estavam lá embaixo orar por ele e não conseguiram libertar aquele menino. E aí Jesus ora, repreende e o demônio vai embora. E aí os discípulos depois, os apóstolos perguntam para Jesus, escuta, por que nós não conseguimos? E aí Jesus fala, e aí a gente pode entender algumas coisas, né? Esta casta, e casta implica em hierarquia, tá bom? Necessariamente, né? A palavra que Jesus usa, e traduzida para o português, é a ideia de casta, ou seja, de hierarquia. Jesus diz, esta casta, ou seja, essa hierarquia de demônios, né, só é expulso com jejum e oração. Por quê? O que é que jejum e oração provoca? É o jejum e a oração pelo fato em si? É o quê? A intimidade no relacionamento com Deus que o jejum e a oração trazem. Não é o ato pelo ato. De repente você fala assim, nossa, eu jejuo 2 vezes por semana, eu falo muito com Deus. Já viu aquele casal que vive na mesma casa, convive, né? E mal se conversam, mal discutem, mal falam juntos? Acontece. Então não é o ato pelo ato, estão entendendo? Não é simplesmente o jejum, simplesmente a oração. É
o resultado que o jejum e a oração traz na vida do indivíduo. Um relacionamento sério, real e verdadeiro com Deus. E esse relacionamento sério e verdadeiro com Deus vai dando a este indivíduo a autoridade do próprio Deus. Deus concede a ele, é isso. Então, a gente tem que olhar para essa nossa realidade. No que é que eu estou acreditando? O que é que eu estou praticando ou não estou praticando? Então, o Paulo, quando ele escreve para os Colossenses, ele traz esse alerta. Ele faz, então, essas observações para quê? Para que aquela igreja fizesse o quê? Consertasse o rumo. Ajustasse. Irmãos, durante a nossa vida toda a nossa vida, nós aprendemos sempre coisas novas. Nós sempre aprendemos coisas novas. Não adianta a gente falar que sabe tudo. Não, a gente não sabe tudo. Cada vez que eu leio a Bíblia, eu vejo um negócio diferente, uma ótica diferente, entendendo um contexto diferente, e Deus vai falando coisas novas. Então, a gente vai aprender até o fim da vida. A gente só vai parar de aprender aonde? No céu. Aí no céu, tudo resolvido. Mas até a gente chegar lá, a gente vai aprender. Todo mundo. Todo mundo. Eu sei algumas coisas mais que você sabe outras coisas mais que eu. E na comunidade a gente vai trocando isso. E a Denise vai fazer isso com a gente. A gente vai fazer isso. Cadê o Adilson? Está lá. Então, irmãos, preste atenção para isso. A gente precisa caminhar aprendendo e aberto à mudança, à transformação. Não seja aquele indivíduo que não se abre para essas mudanças, para essa transformação. Eu ia falar jumento, mas a jumenta do Balaão deu uma lição, né? Então, não dá nem para a gente usar isso do jumento, né? Mas a gente às vezes é aquele crente inflexível, que sabe tudo, que conhece tudo, e a gente acaba não se permitindo abrir. E se você um dia, e quando você chegar nesse ponto, venha ensinar, venha compartilhar esse conhecimento, essa sabedoria.